Fala pessoal, muito boa noite a todos. Vamos estar dando início à nossa apresentação. As pessoas que ainda não chegaram vão chegando e vão pegando aí a reunião eh, já já iniciada, né? O importante é vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Peguem papel e caneta, façam anotações. Se tiver alguma dúvida, ao final da apresentação a gente vai estar tirando todas as dúvidas, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas. Eu vou estar apresentando para vocês aqui esse excelente smart contract que chegou até mim mais ou menos uns 2 meses atrás, quando ainda não havia sido lançado, né? Um amigo meu da Polônia me enviou esse documento para eu fazer uma tradução e foi através dessa tradução que eu conheci a West Donation. Eu vou estar explicando para vocês os pontos que mais me chamaram a atenção. Também vamos estar mostrando algumas estratégias, né, algumas tabelas, algumas estratégias para você estar trabalhando aí com juros compostos e poder maximizar os seus ganhos, tá? Peço que, por gentileza, vocês mantenham aí os microfones no mudo e ao final da apresentação a gente vai estar liberando para podermos tirar as dúvidas, fechou? Então vamos lá. Bem-vindo à US Donation. A US Donation é um sistema de ajuda mútua, tá? Onde o objetivo é ajudar e ser ajudado. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de negócio, porque as pessoas já vêm com um mindset bacana, já vêm com uma mentalidade aí bem bacana, realmente, de poder ajudar e ser ajudado através dessa comunidade. O sistema é automatizado na blockchain, ou seja, ele é um smart contract, né, que não é controlado por administradores ou intermediários e com ganhos de até 500% sobre as suas doações. E como é que o sistema funciona? O sistema é bem simples, tá? Quando você registra a sua carteira ali dentro do sistema, você já está conectado, né, ao sistema, e o sistema ele é dividido em todos os dias da semana. Então, imagina que você tem 7 baldes diferentes na sua frente, tá? 7 potes, 7 cestas, e cada uma delas pode ter um limite aí de até US$ 5.000 de doação, tá? Então é bem assim que funciona. Cada dia da semana é um dia individual, eles separam os dias, né? E você pode ter de doação aí até US$ 5.000 por dia. Outra coisa que me chamou a atenção, tá? O fato da gente ter um limite e desse limite US$ 100, porque eu já trabalhei no passado com alguns outros smart contracts que eram em Ethereum ou que eram em BNB, e o problema desses smart contracts serem nessas moedas é porque elas são muito voláteis. Então, conforme elas sobem, descem de preço, influencia muito na decisão das pessoas de participar ou não da comunidade. E, obviamente, se sobe muito o preço, acaba que se torna inacessível para muitas pessoas poderem estar participando. No sistema, você vai fazer uma doação num primeiro slot para poder ativar aquele slot. Imagina como se você estivesse dando limite para o seu slot, tá? Então vamos imaginar o seguinte: hoje, segunda-feira, imagina que o pote da segunda-feira ele está vazio, certo? Ele está sem limite. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma doação nele, uma nova doação. Para quê? Para dar limite para esse pote, tá? Para dar espaço para ele, para encher ele. Então eu vou colocar ali, por exemplo, US$ 100. O que vai acontecer na próxima segunda-feira? Na próxima segunda-feira, eu posso fazer um compromisso de até o mesmo valor que eu tenho doado, e quando eu faço esse compromisso, eu entro na fila. Toda vez que eu entro na fila, eu vou receber 125% sobre o meu compromisso. Então, por exemplo, digamos que eu fiz a primeira semana, a primeira segunda-feira, eu fiz 100. Na segunda segunda-feira, eu posso fazer um compromisso de 100 e vou receber em cima de 125, tá? Ou seja, eu vou receber 125, né? 125% em cima de 100, que é a minha doação de compromisso, tá? Então, quando vocês olham o sistema, a gente tem aqui dois meios de entrada. A gente tem a nova doação, que é esse botão da esquerda, que tem até um maisinho, já para significar que o seguinte, esse botão é para quando você quer adicionar uma nova doação naquele mesmo dia, ou seja, você quer aumentar o limite daquele slot naquele dia em específico. E o outro botão que é o compromisso. Compromisso, gente, a gente só faz uma vez no dia
e só faz de até, no máximo, o valor que a gente já tem doado. Então, por exemplo, olha aqui, ó, hoje é segunda-feira, eu tenho doado 146. Quanto que eu posso fazer de compromisso? 146, tá? Se eu quiser fazer uma nova doação, eu vou aumentar o valor de 146 nesse slot, para na próxima semana eu fazer referente ao valor que tem total de limite nesse slot, tá? Aí eu faço o compromisso, entro na fila e recebo em cima daquele valor. Eu posso entrar na fila semanalmente, desde que eu faça sempre uma nova doação de compromisso, sempre no mesmo slot. Então, se eu tiver doações na segunda, na quarta e na sexta, sempre que for segunda, quarta e sexta, eu posso fazer compromisso e receber o valor de 125% em cima do meu compromisso, ok? E o sistema vai somando o que você está ganhando líquido, ou seja, os 25%, até somar um total de 500% sobre a sua doação ou sobre o valor que você tem doado, tá? Se, obviamente, você aumentar o valor de doação, obviamente também aumenta o valor que você pode receber de 500 por cima em cima do valor que você tem doado, tá? O que eu preciso para poder participar da fila? Para participar da fila 1, você basta ter uma doação de compromisso. Ou seja, qualquer pessoa pode participar, desde que ela faça uma doação de compromisso. Não existe mais nenhum requerimento, tá? Só tentar que o mínimo de depósito, né, o mínimo para fazer doação é $20 e o máximo o valor que você já tem doado naquele slot. A fila que paga até 130%, como é que eu posso participar dela? Para participar dela, você precisa ter 2 amigos indicados direto a você e um mínimo de doação de compromisso em todos os slots, tá? O que seria isso? Seria você ter doações todos os dias e esse strike, ou seja, essa doação de compromisso em todos os slots, ele vai ter uma janela de 24 horas. Então, por exemplo, se hoje eu fizer o meu commit 3 horas da tarde, amanhã eu tenho que fazer antes das 2h59, ou seja, eu tenho que fazer antes de uma janela de tempo de 24 horas para contar como strike e eu poder passar para a fila 2. O que acontece se eu fizer com uma janela menor que isso? Uma janela maior que de 24 horas. Você vai receber normal, 125%, perdão. Porém, você não vai contar o strike para você poder passar para a fila 2, tá? Então, atentem, os primeiros 7 dias de compromisso, se você atentar, fizer essa regrinha das 24 horas, após isso você está isento dessa regrinha, tá? E aí já vai participar da fila 2. A fila 3, você precisa indicar 10 pessoas direto a você e ter um mínimo de $250 em doação de compromisso todos os dias, tá? Seguindo a mesma regra de fazer antes das 24 horas o compromisso para poder receber direitinho quando chegar em 7 dias, beleza? E a quarta fila é uma fila mais rápida, né? Que a gente dá o nome aí de uma fila preferencial. Para participar dela, você só pode se você estiver participando na fila 1, obviamente. Fila 2 e 3 não podem participar na fila 4. E aí, o que você vai fazer? Você vai doar 5% a mais do valor que você já costuma doar, tá? Então, vamos pensar aqui em $1.000 de doação de compromisso. Se eu quiser participar dessa fila, eu vou doar 1.050 e vou receber quanto? 1.250, porque é 125 em cima da sua doação de compromisso normal, não é sobre o valor da taxa também, tá? Vamos lá. E como que eu faço, então, para receber o valor máximo nas filas 2 e na fila 3, ou seja, as filas que pagam até 130 e até 135%? Você vai maximizar o valor pago nelas indicando pessoas. Como um dos requerimentos já é indicar alguns amigos, você também vai receber um bônus por isso. Esses bônus eles vão se acumulando no painel e você vai receber eles de acordo com a sua participação na fila 2 e na fila 3.
Vamos dar um exemplo. Digamos que eu indique o meu amigo, dele eu vou ganhar 10%, do amigo dele 4%, e do outro amigo 2%, e do outro 1%, né, que é o meu quarto nível. Beleza? Eu vou ganhar aí 10, 4, 2 e 1%. Olha que maravilha, tá? E esses bônus vão ficar acumulados no meu painel, e eu vou receber ele de acordo com eu participando da fila 2 e da fila 3, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho indicado o Pedro e a Larissa, cada um com $1.000. Vou receber 10% de cada um, né, o que seria $100. Então, ia ter totalizado, somando no meu dashboard, $200. Beleza? Vamos imaginar que hoje eu estou participando da fila 2 com $1.000. $1.000. Quanto que eu vou receber? 125% é o mínimo, então 1.250 eu já vou receber porque é o mínimo, correto? Agora, os outros 10%, como que eu vou. Perdão, 10% não, 5%, né? Na fila 2, 5%. Os outros 5%, como que eu vou fazer para receber? Então, o sistema ele vai olhar. 5% de $1.000 é quanto? $50. Então, nesse caso, eu vou receber o máximo, vou receber 1.300, porque eu tenho mais que $50 disponível. Então, nesse exemplo, eu ia ainda ficar com $150 acumulado para eu receber nas minhas próximas participações na fila 2 e na fila 3. Se fosse o exemplo da fila 3, eu ia receber 1.350, iria sair 100 desses 200 e ia ficar 100 acumulado para as próximas vezes, tá? Então é bem bacana o modo como essa matemática foi feita. Por quê? Aqui, pessoal, eu gostei muito dessa lâmina. Por quê? Porque aqui é um tipo de projeto, um tipo de comunidade que todos vão ganhar juntos, tá? Aqui não vai ter aquela coisa de chegar uma pessoa com 20, $30, indicar Deus e o mundo e sacar 10, 12, $20.000 na mesma semana, tá? Isso não acontece. Porque aqui, para você sacar, você precisa ter, primeiro, valores altos investidos também na plataforma. E o segundo, você vai sacar de acordo com o valor que você tem. Então, por mais que hoje você entre e cadastre duas pessoas com um pacote de $5.000 cada uma, você vai receber 10%, certo? Vai receber $1.000, mas esses $1.000 vão ficar no seu painel. Se você tiver, você, doado só $20, você vai sacar isso daí de um em um dólar, tá? Vai sacar muito devagar. Então, assim, vale muito a pena esse tipo de metodologia que eles colocaram, porque realmente impede que o sistema sangre. E o fato da gente ter um limite também vai impedir que o sistema sangre. Então, o sistema continua muito, muito, muito saudável. Tá? Doação mínima $20, ou seja, qualquer um pode fazer parte do negócio, né? $20 é um valor acessível, não é um valor de tão grande escalão, né? Então, $20 é bem barato. E a renovação do slot. O que seria renovar o slot? Bom, a cada 4 vezes, tá? Que você já participou da fila, ou seja, 4 vezes que você já recebeu, o sistema vai pedir que você aumente a sua doação em 20% do que você já recebeu líquido. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu fiz 4 compromissos de 1.000. Recebi 1.250 cada vez, correto? Beleza. Sendo que 250 são líquidos, o restante é o retorno do próprio capital que está voltando. Então, o sistema ele vai pegar 4 vezes de 250, que são igual a outros $1.000. E aí, o que o sistema vai fazer? Vai pedir 20% desse valor. Então, 20% de $1.000 seria $200. Então, a partir da semana que vem, ao invés de eu continuar fazendo os meus compromissos em $1.000, eu vou fazer agora de 1.200, tá? De $1.200. E assim eu passo a ganhar mais ainda, né? Passo a encurtar
o tempo para chegar nos 500%. E se eu tiver já os meus slots quase todos no cheio, ou seja, quase todos estão com 5 mil dólares, eu não consigo doar no dia seguinte, porque tem essa opção também, você pode doar no slot seguinte, liberando aquele slot que está travado, mas vamos imaginar que eu já estou com quase todos os slots no máximo. O que acontece? Eu tenho a opção de doar num botão que se chama destravar slot. É como se fosse um cofre. Todo o valor que eu depositar ali desses 20%, eu posso usar após eu renovar esse slot, tá? Então, isso é uma ótima opção também. E o que é a renovação do slot? Vamos dizer que eu cheguei já nos 500%, ou seja, eu recebi 500% sobre a minha doação. O que vai acontecer? O slot ele vai finalizar, porque obviamente ele já recebeu tudo que ele tinha para receber, né? E aí você vai pagar uma taxa de renovação desse slot, para que ele possa ser renovado. E a taxa de renovação é 10% do que você já ganhou naquele slot. Então vamos dar um exemplo de $1.000, 500% você teria recebido 5 mil, então o sistema vai pedir 10% de 5 mil, que seria $500, para renovar esse slot. Renovou o slot, se você não fez nenhuma doação no botão de destravar o slot, ele vai voltar vazio. Aí você faz uma nova doação para na próxima semana fazer os compromissos. Mas se você utilizou esse botão, você, obviamente, a hora que renovar o slot, esse valor que estava ali dentro do cofre, ele vai passar a ser uma nova doação sua mesmo na carteira, tá? Ali no seu slot. E aí, a partir da próxima semana, é só você voltar a fazer os compromissos. Pessoal, 500% de retorno, 500% money back. É maravilhoso, pessoal. Isso é fantástico. Você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation. Pessoal, agora o que eu vou estar mostrando para vocês aqui é uma tabelinha, tá? Uma tabelinha de ganhos que a gente fez para vocês poderem seguir, caso vocês queiram, com uma estratégia, tá? Qual que é a estratégia? Você dividir o valor que você pretende doar em 7 slots, ou seja, dividir em todos os dias da semana. Por quê? Porque se você divide em todos os dias da semana, você tem mais valores a receber e você recebe todos os dias do que se você colocar em apenas um slot, tá? Tem um exemplo aqui, se você coloca 760 dividido por 2, né? Porque você vai colocar 380 de doação e 380 na sua mão de capital de giro para você fazer os compromissos. Se você fizer isso e ir colocando o que você ganhou como juros composto, você em 21 semanas vai estar ganhando 1.127 por semana, tá? Vai ter $4.500 na mão de capital de giro e $4.500 em um slot. Tá? Mas olha só que interessante se você pega e começa a fazer todos os dias. O que vai acontecer? Em 21 semanas, com o mesmo valor, você teria chego em $8.750 líquido por semana. Teria 5 mil na sua mão e 5 mil em cada slot. Olha a diferença, tá? Isso tudo através dos juros compostos. Mas como que funciona essa tabela? Muitos me perguntam. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Ó. O que aconteceu? Primeiro dia, entrei e a minha primeira semana inteira eu fiquei fazendo novas doações, correto? Fiquei fazendo novas doações. Na minha primeira semana de compromisso, o que acontece? Eu tenho 95 na minha mão, né, de capital de giro, e 95 doado em cada slot. Eu, na segunda-feira, dou 95, recebo 118,75. Aí eu sei que o que eu recebi líquido, se eu multiplicar por 7, vai dar o que eu recebi líquido na semana. Eu tendo o que eu recebi líquido na semana, eu vou dividir por 8 para descobrir o quanto que eu tenho que adicionar. Quanto que eu tenho que adicionar? 20 com 78. Então, hoje, na segunda-feira, eu fiz 95, recebi 118,75.
Vou voltar para o sistema como uma nova doação, 20,78, tá? Olha que interessante. E nisso, vai acumulando na minha mão essas sobras, né? Esses centavos, eles vão acumulando. Por quê? Porque chegou no final da semana novamente, esse acumulado que eu tenho na mão somou outros 20,78. Então, o meu valor de 95 passou a ser 115,78. E aí, essa semana eu vou fazer o quê? As doações de 115,78. As doações não, perdão, compromisso de 115,78 todos os dias. E faço a mesma coisa. Multiplico o que eu recebi por 7, divido por 8 para saber o quanto que eu vou adicionar. No caso aqui, eu já até auxiliei vocês. Ó. Eu vou adicionar aqui US$ 30 com 80 centavos. Então, adiciono US$ 30 com 80 em todos os dias. Resumindo a semana, eu vou ter 141,10 na minha mão, 141,10 em todos os meus slots. O que eu achei interessante nessa tabela? Perceber que os valores em azul e os valores em verde, eles estão, pessoal, na minha carteira todo santo dia. Vamos imaginar que chegou aqui, ó, na semana aqui, ó, 10, tá? Na semana 10. Semana 10. Digamos que aconteceu um imprevisto comigo. Preciso utilizar esses valores. Só utilizar os valores em verde, eles já estão na sua carteira, tá? Contanto que você não mantenha no azul para continuar pagando e continuar recebendo, né, os compromissos, você tá feito, meu amigo, tá feito, tá? Olha só, pode utilizar esse valor de 986 sem problema nenhum, contanto que você mantenha o valor em azul. Porque daí semana que vem é só você fazer os compromissos também de 563 que você recebe novamente 986, tá? Então, o sistema ele é muito bem montado. O fato do azul e do verde sempre estar na sua mão é uma liberdade gigantesca, tá? Uma liberdade muito, 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 muito boa que a gente tem com esse sistema. A gente não precisa pedir saque, a gente não precisa ficar preocupado. Não. Fez, recebeu na mesma hora. Isso é maravilhoso. Fechou? Agora, eu gostaria de deixar aberto para que, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, que ficasse à vontade de fazer alguma pergunta. Deixa eu. Pronto, agora vocês conseguem se desmutar. Só clicar no microfonezinho aí e falar. Ô, John, o que eu achei interessante aí é o seguinte, que não tem fila de espera os recompromissos. Você coloca instantâneo, no mesmo segundo já volta, ou 2, 3 segundos já volta para a sua carteira, né? Isso aí que eu achei interessante. Outra coisa, o fundo... ele é criado para se ter uma fila, tá? Só que, com todas as travas que a gente tem e os incentivos para fazer juros compostos e tudo mais, acaba que ele está acumulando valores ao invés de acumular pessoas na fila. Tá? Então, como, não sei se você vai mostrar aí, o saldo, que seria tipo um fundo, não é? Da onde que está vindo esses 25% aí para pagar a rede, esse fundo aí, cada dia está crescendo. Então, isso aí todos nós podemos ver, porque é um contrato inteligente aberto, nós vemos as carteiras, nós vemos a carteira do criador, nós vemos que ele separa 2,5% para o sistema, não é? E nós vemos aí este fundo também bem claro, bem assim, transparente, para nós participarmos como se a gente tivesse a chave do cofre para ver o fundo todos os dias aí como está subindo. Exato. E, gente, se isso aqui tivesse zerado, teria algum problema? Não, tá? Porque o sistema ele é para funcionar de doação, de mão em mão. Eu dou para você, você doa para outra pessoa e assim por diante. Só que como o sistema ele é muito bem montado, está mais sobrando valores do que pessoas na fila. As pessoas estão sendo pagas e está zerando a fila. Então, por isso que está acumulando esses valores na fila, tá? Mas pode chegar um dia que não tenha esses valores e esteja só a fila andando? Sim, pode, muito bem. E vai estar saudável ainda? Sim, do mesmo jeito, da mesma maneira, tá? O sistema ele é muito rápido. Então, isso ajuda demais o fato de ser tudo automatizado. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, hora de tirar suas dúvidas. Ô, Jonathan,
em cima de isso que você está falando aí, hoje eu conversei bastante com o líder, e o incrível desse projeto é que isso aí eu tenho certeza disso, que vai levar meses e meses, talvez aí, muito tempo, para essa fila, esse contrato de redirecionamento ficar com pouco valor. Isso aí vai demorar muito, porque o jeito que o pessoal tá gostando, o jeito que o pessoal tá vendo que a West Donation é negócio para anos aí, então eu creio que esses pagamentos instantâneos vai durar muito tempo, entendeu? Muito tempo, Sem muito dúvida. tempo. E isso também depende de nós, né, Jonathan? Depende da Sim. comunidade em si, né? Se a gente continuar, pessoal, expandindo e continuar fazendo juros compostos ou abrindo novas contas, o negócio não para, tá? Não para. Continua no automático. Não só eu, mas teve um outro amigo nosso que entrou também na comunidade, que é professor de matemática. Ele falou que pelos cálculos que ele fez, esse sistema, para esvaziar a fila, né, esse valor que está na fila, ia demorar em média 1 ano e 7 meses, se a gente mantiver o mesmo fluxo, tá? E eu falo para vocês, a gente não está mantendo o mesmo fluxo. A gente só está aumentando o fluxo. Essa aqui é a questão. A gente está, em vez de manter o mesmo fluxo, não, o fluxo ele está acelerando. Então, vai demorar, bastante tempo aí, se Deus quiser, para as transações não serem automáticas, mas vai demorar bastante.